texto na palavra de Deus que se encontra no livro de Apocalipse e que tem a ver com história e que tem a ver com história da igreja. E de tantos versículos que poderíamos, dentro dessa porção bíblica, lermos, eu farei menção dos versículos que se encontram no capítulo 3 do livro de Apocalipse, versículo 20, 21 e 22. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu estava relendo essa porção do livro de Apocalipse. Certamente, em alguns momentos, eu fiz uso aqui, como em outros lugares, de alguma dessas cartas ou de todas elas. Eu falei isso há pouco tempo numa das igrejas onde eu estive. Eu conheço alguns amigos, eu conheço alguns companheiros que, por serem muito convidados para atender o trabalho da igreja, eles anotam as mensagens ou os temas que já pregaram pelas igrejas onde passaram, com o cuidado de não repetir a mensagem. E eu os entendo e compreendo. Eu não faço isso por um detalhe. Ainda estamos em clima de escola bíblica. Não há problema algum em você voltar a lugares onde já passou, pregando, ensinando, e falar sobre os mesmos assuntos, os mesmos temas. Agora, atenção para o detalhe. É possível você falar dos mesmos assuntos, dos mesmos temas, mas com uma mensagem diferente. Então, não há problema de você voltar a falar em temas e assuntos, porque quem busca a Deus em sinceridade de coração, quem depende do Espírito e quem tem temor e tremor, pode falar de temas e assuntos que já falou, mas crê, confia e depende que o Senhor dará uma nova mensagem sobre os mesmos assuntos e sobre os mesmos temas. Então eu não fico preocupado se já falei de Apocalipse, se já falei de Laodiceia, se já falei de Éfeso, porque eu sei que o Senhor nos dará uma nova mensagem sobre os mesmos temas. Porque a fonte de onde emerge as mensagens que pregamos é uma fonte inesgotável. Inesgotável. E eu estava folheando e me veio ao coração, eu também, dificilmente vocês vão me ouvir fazer uso disso, de dar temas a mensagens, mas eu escrevi aqui, escrevi agora. Eu gosto de escrever essas coisas e adotar na Bíblia cartas de amor em tempos de crise. Há uma tendência muito natural, mas absolutamente natural, que a história, e estamos no contexto de uma celebração histórica, e a história da igreja já nos provou, já demonstrou isso. Há uma tendência
e uma inclinação da igreja, com o passar dos anos, adotar uma postura mais formal na sua relação com Jesus. Geralmente o processo histórico é o seguinte: ela começa com Jesus no nível relacional, tema que tratamos hoje aqui à tarde, relacional pessoal. E aí, com isso, eu falo igreja, comunidade, e falo de realidades que dizem respeito a nós como membros individuais dessa igreja. Então, uma igreja, comunidade, ou membros individuais dessa igreja incorrem no risco de seguir essa trilha que agora mencionarei. Começamos com Jesus enquanto comunidade da fé e enquanto crentes individuais, uma relação informal e pessoal. É assim que começa a nossa jornada na fé. Um relacionamento informal, pessoal e afetivo com Jesus. Aí passa-se o tempo, passam-se alguns anos, e essa relação informal, pessoal e afetiva vai se formalizando. O terceiro nível, e eu quero parar nele, eu não gostaria de avançar, não dá para avançar. A gente sai do informal, pessoal, afetivo, caminhamos até um relacionamento formal e incorremos no perigo de fechar ou avançar do formal para o institucional. A igreja de Jesus, em suas representações locais, ao longo da história, já vivenciou essa trajetória. Crentes, membros individuais dessa igreja, igualmente. Começamos com ele uma relação informal e afetiva, caminhamos para um formalismo e desaguamos no institucionalismo. Quando nós nos voltamos para as cartas de Jesus às igrejas da Ásia, como hoje à tarde nós pontuamos, a gente contempla uma região que estava em crise na sua relação com Jesus. O tempo aproximado, como à tarde citamos, entre os eventos e a realidade das igrejas da Ásia em Apocalipse, do dia de Pentecoste, por exemplo, é de cerca de 60 anos. Em 60 anos, o tempo impactou a relação de crentes, de líderes de igrejas e de comunidades com Jesus, fazendo que, do nível informal, afetivo, pessoal, caminhassem para um nível formal e alcançassem um nível institucional. E algumas foram para além do institucional, porque o nível de relação com Jesus institucional beira a realidade, se não deságua na realidade da morte espiritual. A nossa relação com a instituição onde congregamos, do qual somos membros cadastrados na secretaria da igreja, não pode estar acima da nossa relação pessoal com Jesus. E sabe, embora possamos mudar de postura, possamos avançar nesse declínio relacional,
com Jesus, do informal para o formal, desaguando no institucional, Jesus não muda a relação dele e o sentimento dele para conosco. A gente começa amando e ele nos ama. A gente cai na formalidade e ele continua nos amando. A gente deságua no institucionalismo, ele continua amando a gente. A gente muda de atitude para com ele, a gente muda de sentimento para com ele, a gente muda a relação para com ele e ele não muda para conosco. É com base nessa atitude, nisso que fundamenta a relação de Jesus conosco, que ele escreveu a essas igrejas. Por isso, cartas de amor em tempos de crise. Como carta está fora de moda para as novas gerações, mensagens de amor em tempos de crise. Se como crentes, e se como crente, e se como igreja, você não passou ou não passamos ainda por algumas crises espirituais, elas virão. Ninguém está isento de passar por crises ou de viver em contextos de crises e superar essas crises. Então, por exemplo, quando nós lemos sobre a primeira carta das 7 que ele manda João escrever à igreja que está em Éfeso, é sobre amor que ele começa falando. A primeira carta já toca no âmago da questão. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei, eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho, tua paciência, não podes sofrer os maus, puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achastes mentirosos. Você Éfeso, você tem grandes qualidades e virtudes, e sofrestes, tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Eu estou muito interessado no que você faz, eu estou muito interessado nas tuas convicções, eu estou muito interessado no teu zelo, na tua paciência, no teu discernimento em relação aos falsos mestres, mas eu estou acima de tudo interessado no teu amor para comigo. Se você faz todas essas coisas, se você se mantém firme nessas coisas, mas abre mão daquele amor do começo, não. Eu não negocio amor. Eu não troco amor por obras, eu não troco amor por zelo, eu não troco amor por cuidado, eu não troco amor por ortodoxia. Tudo isso é importante e deve ser mantido, mas nada que venha a fazer com que aquela primeira intensidade em relação de amor, eu não negocio, eu não abro mão. Então, por favor, continue fazendo tudo isso. Agora, se arrependa e volte a me amar como um dia você já me amou. É assim que ele abre. Tem umas coisas difíceis da gente por vezes discernir, é o tom das palavras em textos. Porque às vezes a gente pode ler um texto e deduzir que o tom do texto é um tom de quem está bravo, zangado. Mas às vezes o tom não é de quem está bravo, o tom é de quem ama. É um tom delicado. Eu consigo perceber e discernir amor e um tom de muito cuidado que expressa esse amor de Jesus por aquelas igrejas, seus líderes e membros. Ele ama tanto aquelas igrejas e cada um dos seus membros, que diante das crises ele toma a iniciativa.
e chama: João, eu tenho umas mensagens de amor para mandar para 7 igrejas que estão na Ásia, 7 cartas, escreve para mim. E João vai escrevendo. Quando nós avançamos para a carta a Esmirna, assim como Filadélfia, não há censura. E para essa igreja que Jesus amava, ele declara que conhece suas dificuldades, suas lutas, suas limitações, exorta a que ela permaneça fiel, como até então estava, e faz promessas como faz a todas as demais. Quando nós avançamos para a terceira carta a Pérgamo, e igualmente a de Tiatira, nós nos deparamos com a igreja passando por uma crise doutrinária, uma igreja relativizando doutrina ou tolerando falsos ensinos. Aqui ele usa uma linguagem mais dura, principalmente com relação à igreja em Tiatira, quando fala da Jezabel. Mas olha como o amor de Jesus se manifesta. No capítulo 2, verso 20 de Apocalipse, nós lemos: mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Olha o amor de Jesus aqui, verso 21. E dei-lhe tempo. Ela aprontou. E eu dei um tempo para ela perceber, tomar consciência, entender o erro, o equívoco, mas nada. Jesus faz isso com a gente. Às vezes nós nos enveredamos, e aqui no caso específico, por caminhos, alguns por caminhos de erros doutrinários e teológicos, e Jesus não nos lança fora. Ele fica dando um tempo, aguardando que tomemos consciência do erro, do desvio. Mas aí, quando não tomamos consciência, ele vem, e porque nos ama, com advertência e pedindo simplesmente que a gente se arrependa. As exigências aqui dele é essa: se arrependa, se arrependa, se arrependa, se arrependa. Sardes é aquele estágio, e mencionamos hoje à tarde, de crise espiritual aguda. Saiu da relação informal, pessoal, afetiva, caminhou para o nível formal, desaguou no institucional e morreu. Instituições podem, atenção, podem se tornar sepulcros de crentes. Denominações podem se tornar sepulcros de crentes. Templos belíssimos podem se tornar sepulcros de crentes. E a fachada representando uma bela lápide. Porque a história já nos revelou isso. Hoje nós constatamos resultados de uma história, de uma vertente cristã, com os mais belos templos construídos no mundo, que se tornaram sepulcros de crentes, mortos espiritualmente. Para Sardes: eu sei as tuas obras, verso 1, que tem nome de que vives, e estás morto. Filadélfia segue Esmirna.
não tem censura. Filadélfia, Jesus elogia, fala de uma igreja e de crentes que, por todas as adversidades e dificuldades que passaram, eles guardaram com fidelidade a palavra do Senhor. É o verbo mais usado na carta de Jesus, na carta de amor de Jesus a Filadélfia. Porque guardaste a minha palavra, guardaste a minha palavra, guardaste a minha palavra. E porque você guardou a minha palavra, eu vou guardar você, eu vou proteger você, eu vou cuidar de você. Você guarda a minha palavra e eu te guardo. E olha, verso 9: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aqueles que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés. Mas qual o propósito disso, Jesus? Aí ele conclui: e saibam que eu te amo. Aí a gente avança para Laodiceia. Aí Laodiceia, nós vamos encontrar uma relação que um dia foi quente, cheia de amor, paixão, de novo convertido, de igreja recém-fundada, de gente com vontade de congregar, de louvar, de adorar, de pregar, como falamos hoje à tarde. Eu acredito que alguns aqui um dia já foram chamados de ratos de igreja. Tem essa expressão por aqui? Pronto. Por que você só vive na igreja? Você quer ir para a igreja? E claro, as responsabilidades que vão surgindo, e quem precisa dividir o nosso tempo entre vida cristã comunitária, culto, etc., com outras atividades. Mas Laodiceia aponta para aquele nível de relação que começa do tipo, você acorda pensando nele ou nela, vai dormir pensando nele ou nela, fica louco para que chegue o dia de encontrar com ele, com ela, e é aquele desespero. É amor em alta intensidade. Mas o tempo passou, e o tempo afetou a relação entre a igreja de Laodiceia com Jesus, e aquilo que era fervoroso se tornou morno. Você vem hoje? Não sei. Atenção, não sei. Namorados. O normal no namoro é o seguinte: você vem hoje? Estou desesperado, não vejo a hora. Aí, você vem hoje? É claro. Você vem hoje sem dúvida. Você vem hoje? Está difícil, mas nem pisque. Aí um dia você vem hoje? Esfriou, temperatura baixou. Aconteceu com Laodiceia. Você não é frio, nem quente, ficou assim. Vai para o culto? Não sei. E o ensaio? Se der tempo. E a oração? Vou orar em casa. É a mesma coisa. Se orar em casa, Jesus escuta. Se orar na igreja, Jesus escuta. Então vou orar em casa. E a obra lá? Estou muito ocupado. Esfriou. Aí Jesus diz assim: esfriou para você, para mim não.
eu continuo te amando com a mesma intensidade. Com a mesma. João, para a igreja que está um pouco indiferente, que não sabe e tal, eu tenho uma carta de amor também. Aí ele se esfriou e pior, se tornou arrogante. Eu vou transformar isso aqui em linguagem relacional. A linguagem aqui é: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. É um grande problema nos relacionamentos quando a gente diz para o outro: eu não preciso de você. A Laodiceia disse isso para Jesus: ficamos ricos, prósperos, não sentindo falta de nada. Você não faz falta para a gente. Aí a gente continua lendo a carta à Laodiceia, e nunca vou deixar de lembrar e de destacar esse fato 1000 vezes que eu falar sobre isso aqui ou em qualquer lugar. E aí a gente se depara com uma das cenas mais incompreensíveis da perspectiva humana, mas uma das maiores demonstrações do amor de Jesus. Mas antes da cena narrada ou descrita na carta, no verso 20, Jesus traz à tona o que norteia e fundamenta cada uma das cartas. No verso 20 ele diz assim: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. O amor de Jesus pela igreja é a razão de ser de cada uma das cartas. Crise de afetividade, de afeição: eu amo você. Crise doutrinária: eu também te amo. Morreu espiritualmente, você está morto e morta, você não me sente, não me ouve, não me percebe, não tem mais certeza da salvação, rompeu a relação comigo, e eu continuo te amando. Porque se eu não te amasse, eu não te mandava a carta que eu mandei, que fosse escrita, direcionada para você. Você está morto, mas se você somente se arrepender, tem vida de novo para você experimentar e voltar a viver comigo aquele nível de relacionamento que só vive os vivos, que só desfrutam os vivos que se amam. Porque eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Aí o verso 20 começa essa coisa tremenda do final das 7 cartas e do final da minha fala, que já me alonguei. Eis que estou à porta e bato. Quem está à porta e bate está do lado de dentro ou de fora do ambiente? Aí eu fico todas as vezes imaginando a cena. É o que Jesus quer que a igreja perceba em termos de realidade espiritual. Vocês me colocaram para fora, mas eu não fui embora. Eu fiquei do lado de fora, com a porta fechada na minha cara. E ele disse: vocês fecharam a porta para mim, mas eu não fui embora, porque o meu amor por vocês me faz ficar parado, com a cara na porta fechada e batendo e dizendo: se alguém abrir.
Eu tenho que falar isso porque talvez alguns estão precisando disso para entender. Nós somos assim, aqui e ali, na maioria dos casos, um pouco orgulhosos. É provável que um dia, até para com quem você se casou, ou já casado, vou voltar para os namorados e vou lá nos casados, porque a relação aqui é afetiva. Às vezes nós somos orgulhosos no namoro, ou do nosso perfil, e ela ou ele diz assim: olha, eu estou namorando contigo, se você acabar, acabou. Nós vamos. Agora, se você vier com essa história de acabar o noivado, desapareça da minha frente, da minha vida. Eu não quero mais saber de você. Isso vai para o casamento. Se você sair por aquela porta, eu não sei se Jesus está hoje à noite aqui tratando só de coisas espirituais. Mas nesse contexto todo, não foi Jesus que tomou a decisão de ir embora. Colocaram ele para fora. E fecharam a porta. E ele não foi. E ficou batendo, 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 batendo e dizendo: se alguém ouvir a minha voz, ele não bate. Lá no Nordeste, a gente tem uns negócios como tem aqui no Sudeste, do interior, que a gente bate na porta e fala assim: ou de dentro, ou de casa. Se a gente fosse pregar no nordestês e pernambuquês hoje, era como se Jesus estivesse ou de dentro. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir eu entro. Vocês me colocaram para fora, eu não fui e não tenho problema nenhum. Se vocês abrirem eu entro e a gente renova tudo. Eu entro e está tudo renovado. Eu entro e ceio com vocês, ceio com você, ceio com você. Eu sento na mesa, eu como com você, eu vou gastar tempo com você, eu vou reatar a intimidade com você. Não tem problema, você me colocou para fora, mas eu não fui embora. Nessa noite, em 50 anos de história, Jesus tem uma carta de amor para cada um de nós. Pode adorá-lo, pode louvá-lo, pode agradecê-lo.